eu sou Marilda Silva Sene, trabalho com desenvolvimento humano, sou especialista em psicologia multifocal, fiz faculdade de recursos humanos, Master Practitioner em PNL e estudo comportamento humano há mais de 25 anos. É um tema que me fascina, eu acredito que movimenta o nosso ser, entender como nós funcionamos. E hoje eu vou desenvolver com vocês aqui no segundo Condec um tema muito interessante, cuidando das vulnerabilidades dos profissionais. Por que esse tema? Nós precisamos entender as profissões de uma forma a observar que cada uma delas tem uma personalidade, tem características básicas que definem o perfil do profissional que se direciona para aquela profissão. E qual seria as características, o perfil do profissional que trabalha com dependência química? Você já se perguntou sobre isso? Qual seria o perfil daquelas pessoas que se movimentam a ajudar outras a saírem de uma situação tão desafiadora, tão complicada? Nós podemos começar a entender a vulnerabilidade entendendo como uma condição de risco em que uma pessoa se encontra. Porque normalmente nós pensamos na vulnerabilidade social, né? Que a pessoa está naquela condição de risco social. Mas existem várias condições de riscos no nosso dia a dia e que a vulnerabilidade nos atinge. Então a vulnerabilidade emocional, ela é uma condição de risco quando nós não trabalhamos as nossas emoções para conseguir os resultados que nós queremos. E dentro do contexto profissional, nós temos uma personalidade, algo que nos motiva a desenvolver uma profissão. E quando nós não temos uma visão clara sobre essa motivação, quando nós ficamos vulneráveis dentro do nosso ambiente profissional, nós talvez tenhamos que olhar a situação de uma forma diferente. E é isso que eu quero discutir com vocês aqui hoje, é isso que nós vamos conversar. Eu desenvolvo projetos na linha da dependência química, no contexto de trabalhar as vulnerabilidades emocionais para a prevenção a todas as dependências, inclusive a química. No final do nosso trabalho, a gente vai entender um pouquinho mais desses projetos, eu vou falar para vocês sobre eles. Mas vamos começar a realmente desenvolver o nosso pensamento sobre as vulnerabilidades profissionais da área da dependência química, dos profissionais que atuam nessa área. Eu trabalhei durante muito tempo como funcionária da instituição do Padre Haroldo. Até 2009 eu era coordenadora lá da instituição. E tive contato com muita gente dessa área, com muitos profissionais dessa área. E eu pude observar todas as particularidades desse ambiente. E é por isso que talvez eu tenha um olhar que possa realmente te ajudar a melhorar a sua desenvoltura profissional nesse contexto, né? Eu aprendi com esse trabalho que eu desenvolvi ali com o Padre Haroldo que o que me chamava mais atenção ali eram as vulnerabilidades internas dos profissionais, às vezes mais do que do próprio residente. Porque dentro da dependência química tem todo um contexto de trabalho e a gente não vai abordar isso aqui agora, você vai ter tudo isso com outros profissionais. Mas e o profissional que atua com aquele dependente químico? Com aquela pessoa dentro daquela situação. Qual é o diferencial do comportamento dele? Essa era uma observação que eu fazia. E aí aconteceu uma situação muito interessante. Uma das pessoas mais próximas a mim, que trabalhava ali comigo, e ela tinha toda uma experiência com o Padre Haroldo desde menina, que os pais já trabalhavam com o Padre Haroldo, e ela tinha uma preocupação muito grande de que seus filhos pequenos viessem a se envolver com a dependência química, viessem a se envolver com as drogas. E nós, numa conversa, eu falei para ela assim: tudo bem, você tem muita preocupação que seus filhos venham a se envolver com a dependência química, mas você não tem preocupação que seus filhos se comportem como determinadas pessoas? Sem companheirismo, sem compaixão, querendo puxar o tapete um do outro, ou realmente dentro de uma vulnerabilidade emocional que não tinha condições emocionais de lidar com algumas situações, levava aquilo tudo para casa. E nós começamos ali uma conversa e
dentro dessa linha de raciocínio, o que nós queremos para os nossos filhos? Só não ter dependência química, só não se envolver com esse ambiente? Ou nós queremos os nossos filhos equilibrados emocionalmente, sabendo se comportar, tendo virtudes para se comportar com as outras pessoas, sabendo trabalhar em equipe, sabendo liderar? Aí vocês começam a perceber a necessidade de um trabalho muito maior, né? Que nós não trabalhamos só com o contexto da patologia, nós trabalhamos com o contexto da saúde. O que é saúde emocional? É importante a gente entender esse raciocínio, que a gente precisa trabalhar essa questão. Normalmente, quem trabalha com sofrimento humano, quem trabalha no dia a dia ali com muito estresse, acaba tendo também um estresse muito grande, acaba tendo esse sofrimento, de alguma forma acaba atingindo. E assim como a gente chega em casa no final do dia, cansado, querendo um banho, com toda a poluição, com todo o suor, com tudo que aconteceu durante o dia, ali impregnado no nosso corpo, nós temos isso também na nossa mente, na nossa alma. E é muito importante que, assim como nós fazemos a nossa higiene física, nós façamos a nossa higiene mental. Nós precisamos trabalhar essa linha de raciocínio. Nós precisamos estar atentos com a carga que nós trazemos no nosso dia a dia e como nós podemos aliviar essa carga. Isso é imprescindível em todas as áreas profissionais. Mas dentro de uma área onde você lida com o sofrimento diariamente, isso é fundamental, porque senão você não consegue se blindar. Ou senão você se blinda demais e fica uma pessoa muito fria e acaba não trabalhando aquilo que você precisa para você mesmo, internamente, e acaba influenciando a sua vida familiar e assim por diante. Para ficar mais claro toda essa linha de raciocínio, vamos pensar no corpo emocional como um corpo físico. Porque o dependente químico, aquele residente, aquela pessoa que você está ajudando, está tratando, é como se ele tivesse uma doença crônica. Um diabetes, um lúpus, uma hipertensão. Ele tem uma doença que precisa ser tratada e que precisa de cuidados durante toda a sua vida. Agora, um corpo são, né? Uma pessoa física de corpo são, que não tenha nenhuma doença crônica, ela pega um resfriado, ela pega uma virose, não é verdade? Ela tem uma baixa de imunidade que causa alguma situação, que desequilibra, que desestabiliza esse corpo físico. Vamos imaginar as emoções como se nós tivéssemos um outro corpo para ela. Existem as patologias, aquelas, entre aspas, doenças crônicas, né? Que trazem uma série de desconfortos, de complicações e que exigem cuidados. Exigem profissionais, psicólogos, psiquiatras e assim por diante. Mas existem aquelas pessoas que acreditam que não tenham doença nenhuma e que estão totalmente protegidas, blindadas. Mas isso não é verdade. Porque assim como no corpo físico, de vez em quando você abaixa a imunidade e aí você tem algum probleminha de resfriado, gripe, viroses, etc., no corpo emocional você também pode ter isso. As suas emoções adoecem, as suas emoções se abalam e tiram seu equilíbrio. Dentro de um contexto bem amplo, numa morte de uma pessoa querida, numa situação de perdas de emprego, enfim, situações externas que te abalam emocionalmente. Não quer dizer que você tenha uma vulnerabilidade emocional muito grande, mas quer dizer que todos nós estamos sujeitos. Este é um olhar que nós precisamos desenvolver. Por quê? A partir do momento em que nós temos certeza que nós trabalhamos uma realidade, nós podemos criar formas de mudar essa realidade, de trabalhar essa realidade a nosso favor. Então, quando você tem a consciência da sua vulnerabilidade emocional, você começa a se movimentar para diminuir essa vulnerabilidade, para se proteger. Primeiro, todos os dias nós precisamos fazer essa higiene mental. Assim como a gente purifica o nosso corpo, nós precisamos purificar a nossa mente.
trabalhando uma série de coisas. A primeira delas é o perdão, a aceitação, o que eu falo que são sentimentos adstringentes, né? Aqueles que nos limpam por dentro. Mas tudo isso a gente vai conversando no decorrer. Eu quero que vocês se conscientizem agora dessa questão. Qual é a sua vulnerabilidade emocional? Qual é a vulnerabilidade emocional que a sua profissão, que a sua atividade do dia a dia mais agride, mais atinge, ou a sua vulnerabilidade mais vulnerável, né? Mais exposta? Isso é importante, porque é uma consciência sua, é você que precisa se conscientizar para que você comece a trabalhar. Nós precisamos aprender como nós podemos nos proteger. Como é possível trabalhar as vulnerabilidades emocionais? Como podemos desenvolver uma inteligência emocional? E é isso que eu vim ensinar aqui para vocês um pouquinho. É essa ideia que eu vim trazer para vocês, para a gente desenvolver. Tem uma frase do Paulo Freire, o grande pedagogo, que resume tudo isso. Ele fala assim: quando o homem compreende a sua realidade, ele pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, ele pode transformar essa realidade, ele pode transformar o seu trabalho, pode criar um mundo próprio, ele pode criar o seu eu e desenvolver circunstâncias diferentes para alcançar os seus resultados. Quando Paulo Freire falou isso, ele desvendou um grande mistério. Quando Paulo Freire falou isso, ele nos trouxe à luz uma coisa muito interessante. A necessidade da consciência do cenário que nós temos, da nossa realidade, para a gente construir um cenário diferente, para nós construirmos aquilo que nós realmente desejamos. E é isso que nós vamos fazer. Nós temos a consciência da nossa vulnerabilidade, que eu contextualizei para vocês até agora. Você já pensou nessa vulnerabilidade, como você age com as suas emoções, como que está o seu corpo emocional. E agora nós vamos começar a aprender como nós podemos desenvolver inteligência emocional, que é justamente o contrário dessa vulnerabilidade emocional. É o que vai nos dar força para construir as emoções, para trabalhar as emoções do jeito que a gente precisa. Vamos entender primeiro o que é inteligência. Porque é uma palavra que faz parte do nosso dia a dia, mas muitas vezes nós não paramos para pensar nessas palavras. O que é inteligência? A origem etimológica do conceito de inteligência faz referência a quem sabe escolher. Se você tem uma inteligência matemática, qualquer conta, qualquer equação você consegue desvendar, você sabe fazer as melhores escolhas dentro dessa realidade. Uma pessoa que, por exemplo, se formou para medicina, para médico, ele consegue fazer as melhores escolhas dentro de um conceito de uma doença, dentro da realidade de um corpo que ele examina e assim por diante. Então, saber fazer escolher é sinônimo de inteligência. É uma capacidade em selecionar as melhores soluções para qualquer desafio, para qualquer questão. Olha como a gente vai desvendando uma simples palavra e ampliando o nosso conhecimento. Então, inteligência também é a capacidade de selecionar as melhores opções na hora de solucionar uma questão, na hora de solucionar um problema. Pode ser também uma habilidade em descobrir as regras, mesmo que elas estejam ocultas. Ou seja, inteligência é quando o teu olhar se abre e você consegue realmente entender qual é a solução para aquele desafio que você está vivendo naquele momento. Fica mais fácil, então, a gente entender o que é inteligência emocional. No livro do Daniel Goleman, ele fala que inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. Olha que profundo. Hoje em dia, principalmente na área de recursos humanos, fala-se em inteligência emocional como uma habilidade que todos devem ter. E é verdade.
Todos nós devemos ter inteligência emocional e nós temos, nós nascemos dotados para isso, porque as emoções fazem parte da nossa natureza. O grande desafio é que nós não aprendemos a enxergar dessa forma. O nosso cotidiano, nas escolas, na nossa dinâmica familiar, nós não aprendemos a respeitar as emoções e a pensar sobre elas, a desenvolver um pensamento sobre a importância que elas têm na nossa vida. As emoções nos regem, meus amigos. São elas que nos direcionam a se comportar de uma forma ou de outra. Esse olhar é fundamental para que nós realmente trabalhemos o nosso interno e o nosso externo, as nossas relações. Por isso que dentro do comportamento profissional é fundamental que a gente desenvolva esse olhar de inteligência emocional para trabalhar as vulnerabilidades emocionais. E cada um de nós tem as suas. E é esse o autoconhecimento que a gente precisa trabalhar. O equilíbrio entre razão e emoção. Tem muita gente que acha que desenvolver inteligência emocional é controlar as emoções. Não existe controle das emoções, existe gestão. Existe o trabalho de equilíbrio entre a nossa razão e a nossa emoção. Para que isso aconteça, nós precisamos entender minimamente o que são as emoções, como elas nos regem e como nós podemos desenvolver pensamentos para nos ajudar nessa importante tarefa. E é isso que eu quero trabalhar com vocês, é isso que eu quero ensinar para vocês aqui agora. Pensando em tudo isso, estudando comportamento humano há mais de 25 anos, lendo os grandes mestres da psicologia, fazendo a minha pós-graduação em psicologia multifocal, eu desenvolvi o que eu chamo de fluxo de qualidade de vida inteligente. Mas o que é um fluxo? Para começo de conversa, né? É uma linha que se completa, é um ciclo que se completa. Todos nós temos um fluxo interno. Você já pensou sobre isso? Nós percebemos uma situação do jeito que acontece e essa percepção é algo pessoal, não é nem a realidade, é a percepção interna de cada um de nós através dos nossos sentidos, os mais simples, audição, visão, mas tem toda aquela questão também da intuição. Nós percebemos uma realidade e nós alimentamos os nossos pensamentos. Esses pensamentos originam os sentimentos. Esses sentimentos vão impulsionar os nossos comportamentos e os nossos comportamentos vão dar os resultados que nós temos. É um fluxo, é um círculo que se fecha. Por quê? Porque esses resultados vão alimentar novamente a percepção de mundo que nós temos. Então nós ficamos presos nesse fluxo interno. Poxa, Marilda, mas e aí? Como que a gente pode fazer para sair desse fluxo interno? Nós precisamos, primeiro, identificá-lo, né? Pensar sobre ele. Existe esse fluxo interno? Ok. Conseguiu identificar? Você está me assistindo aqui agora. Você está tendo uma percepção do que eu estou te falando. Essa percepção está alimentando os seus pensamentos. Pode ser que você esteja pensando, nossa, que interessante tudo isso que a Marilda está falando. Então você vai ter um sentimento bom de querer continuar me ouvindo, né? E você vai continuar me ouvindo e o resultado é que você vai entender o todo. Agora, se você está falando, nossa, não estou entendendo nada ou não quero pensar sobre isso, porque pensar sobre emoção dói, é muito mais. Eu quero saber do dependente químico, não quero saber de mim. Tem muita gente que não está disposta a olhar para si mesmo realmente e vai continuar colhendo os mesmos frutos, vai continuar infeliz. E como dizia Einstein, não há nada mais insano que querer mudanças fazendo as mesmas coisas. Mas é um direito seu, uma escolha sua. E são pensamentos que você tem. É de dentro de você. Ninguém mais vai te influenciar de forma diferente. Ok? E aí os seus sentimentos... Para não quero ouvir os seus resultados, você vai continuar da mesma forma e a alimentação da sua percepção de mundo também continua. Nós temos esse fluxo interno para as nossas relações, nós percebemos as pessoas de acordo com o nosso olhar.
Eu falo que a gente tem óculos que a gente enxerga o mundo, né? Tem gente que tem um óculos cor-de-rosa, o óculos da Disney, tá tudo lindo e maravilhoso e vamos viver num mundo de fantasia. Né? Será que você é uma dessas pessoas? Tem gente que tem um óculos negro, é tudo ruim, é tudo péssimo, aquela uruca, né? Parece que tem uma nuvem escura em cima dela. Mas o que é isso? É a percepção que ela tem do mundo ao redor dela. O que alimenta essa percepção? Olha que coisa interessante, olha que pensamentos novos. Será que você já pensou sobre isso? Então, quando nós trabalhamos esse fluxo interno, nós podemos desenvolver um fluxo que nos traga uma qualidade de vida inteligente. Porque o pessoal fala muito em qualidade de vida. Vocês já perceberam como existe muitas coisas que vêm para a moda e a gente só ouve aquelas palavras ou aqueles temas ou aqueles conceitos e a gente nem sabe às vezes do que se trata, né? Então qualidade de vida é importante, qualidade de vida, a gente tem que desenvolver em qualidade de vida. Ok, vou te fazer uma pergunta. O pessoal na Cracolândia tem uma qualidade de vida? Eu já ouvi que não. Imagina, Maria, do pessoal lá vive no sofrimento. Gente, eles têm uma qualidade de vida ruim. Eles têm uma qualidade de vida péssima. Mas eles têm uma qualidade de vida, porque qualidade é o que determina que é, como é. Entenderam? Não é o contexto final. Você tem os controles de qualidade numa empresa para determinar que a qualidade seja boa, para trabalhar, né, o conceito de qualidade para que ele seja bom. Mas se não há nenhum trabalho em cima disso, a qualidade pode ser ruim. Quantas vezes você já comprou alguma coisa que você não gostou da qualidade daquilo? A vida é a mesma coisa. E quantos de nós temos uma qualidade de vida que nós não queremos? Por quê? Porque no nosso dia a dia nós não trabalhamos as nossas vulnerabilidades. E aí normalmente, sabe o que acontece? A gente culpa o outro, porque é muito mais fácil. Porque se eu trabalhar a minha mudança, talvez dê muito trabalho, né? Talvez me exija enxergar algumas coisas que eu não quero. Por isso que o tema vulnerabilidade emocional, inteligência emocional, às vezes fica só na superficialidade, né? Aí eu preciso manipular a situação ao meu redor para dar o resultado que eu quero. Meu amigo, isso não é duradouro. Para que você realmente tenha uma qualidade de vida inteligente, você precisa entender o que você tem que mudar dentro de você. Aquilo que você faz e que não te traz o resultado que você quer. E a partir daí, sim, você começa a trabalhar a mudança ao seu redor. É aquela velha frase, seja a mudança que você quer no mundo. Mas vamos trabalhar melhor esse fluxo de qualidade de vida, né? Fluxo de qualidade de vida inteligente, é isso que a gente quer criar. Para a gente criar esse fluxo de qualidade de vida inteligente, a primeira coisa que nós precisamos entender, a nossa percepção de mundo. Porque lembra, o fluxo começa com a nossa percepção da realidade, a nossa percepção de mundo, que alimenta os nossos pensamentos, que alimenta os nossos sentimentos, que alimenta os nossos comportamentos e que nos dão o resultado. E esse resultado alimenta de novo a nossa percepção de mundo. Por isso um fluxo. Ok, o que é percepção de mundo? Eu acabei de falar que tem gente que enxerga o mundo com óculos cor-de-rosa, óculos da Disney. Tem outros que enxergam com óculos negro, óculos da nuvem escura. Mas o que alimenta essa percepção? A primeira coisa, a autopercepção, como você se percebe, como eu me percebo. Se eu sou uma pessoa otimista, exageradamente, né? Porque a gente tem que ser otimista, mas a gente não tem que tapar o sol com a peneira. O pessoal da Disney tapa o sol com a peneira. Então, é uma autopercepção. Será que eu sou otimista demais? Eu não tenho o pé plantado no chão, não vejo a realidade como está para trabalhar as mudanças que eu quero? Aí o pessoal do óculos negro, né, da nuvem negra, é o contrário. Ó, vida, ó, azar, tudo errado. Tudo, se pode dar errado, por que vai dar certo? A postura é mais ou menos essa, né? Se você se percebe de alguma forma, ou exageradamente otimista demais, onde tudo é cor-de-rosa, ou exageradamente pessimista demais, onde tudo
é ruim, tudo é negro. Você tem que trabalhar o equilíbrio. Nem tudo é tão cor-de-rosa e nem tudo é tão negro. Talvez a tua visão, a tua forma de lidar com a vida precise ser melhorada. Autopercepção, você começa a se conhecer, tá? Dentro disso também tem uma coisa muito interessante que chama matriz metabólica. E essa matriz metabólica ela é tão séria que, para vocês terem uma ideia, eu acredito que muitos de vocês saibam, né, o que você possa saber aí, a mulher que comete um crime, o advogado que a defende pode alegar que ela estava num período de TPM, tensão pré-menstrual, e ter uma suavizante da pena dela, da circunstância, por conta dessa situação. Porque é comprovado cientificamente que no período de tensão pré-menstrual, a mulher fica com seus hormônios todos em ebulição. E ela tem um comportamento diferenciado. Ela fica muito mais sujeita às suas emoções. Olha que coisa interessante. Mas só isso, só durante a TPM, que essa matriz metabólica se altera? Não. Nós temos alteração na nossa matriz metabólica se nós estamos com fome. Tem gente que quando está com fome fica num humor terrível. Vocês conhecem alguém assim? Talvez até você mesmo? Quando está com fome, não fale comigo. E aí a gente aprende a lidar. E a minha filha mais nova, com fome, desde bebezinha, é melhor a gente evitar conversas. Sono. Como o sono altera o comportamento da pessoa, a percepção de mundo dela. Vocês já devem ter ouvido falar assim, nossa, agora eu sou uma nova pessoa, porque dormiu algumas horas de sono, ou às vezes até deu uma cochilada, já deu a recuperação que precisava. A questão da comida, né? Quando você come uma feijoada na hora do almoço, você vai estar muito mais cansado, letárgico, com sono para o período da tarde. Você teve uma alteração da tua matriz metabólica. Fora isso, esses regimes absurdos que a gente ouve às vezes, de ficar sem comer carboidrato durante X dias. Carboidrato é energia, precisa dele para você manter as suas emoções em ordem, para a tua percepção de mundo ser diferente. Medicamento, às vezes quando você toma um medicamento, tá aí os psicotrópicos que não me deixam mentir. Enfim, nós temos no nosso corpo físico uma matriz metabólica que nós precisamos conhecer, que nós precisamos trabalhar, aprender a trabalhar com ela. Quando nós estamos muito cansados, nós devemos evitar mais gastos de energia, mais estresse. Seria como um celular, né? Você tem N aplicativos no celular e de repente, a hora que você precisa ligar, você não tem bateria. Por quê? Porque você gastou a sua bateria em outros aplicativos. Às vezes em coisas importantes, mas você não fez a gerência dela. Nós temos uma energia física dentro desse contexto de matriz metabólica que nós precisamos aprender a gerenciar. Olha que interessante como amplia essa visão de percepção de mundo. Você já tinha pensado sobre isso? Você conhece a sua matriz metabólica? Mas não para só por aí, não. Então vamos só recapitular. Percepção de mundo, ela é alimentada pela nossa autopercepção, como eu me percebo. Eu sou otimista, eu sou pessimista, eu gosto do que eu faço, o mundo ao meu redor me reflete ou não? Como é esse mundo que está me refletindo? Ou eu só jogo para fora, né, para o exterior, os meus sentimentos, as minhas emoções, ao invés de trabalhar dentro de mim? Como eu me percebo? Segunda situação, até para ajudar a melhorar a sua autopercepção. Qual é a tua matriz metabólica? O que interfere no teu corpo físico e reflete diretamente nas suas emoções? A questão da fome, a questão do sono, é o básico, é aquilo que eu estou dando de mais claro de exemplo. Mas existem outras coisas. Vamos continuar. As nossas emoções, elas são primárias, secundárias e de base. Quem fala isso, a Marilda? Não, é o Damásio, um expert em emoções. Procure aí a saber mais sobre ele.
E como são essas emoções? As emoções primárias são as inatas, aquelas que nascem com a gente. Todos nós, seres humanos, nascemos sentindo medo, raiva, tristeza, alegria. Faz parte da nossa essência. As secundárias é aquilo que nós aprendemos. Elas são aprendidas. Nós aprendemos a sentir medo também. Quando uma mãe tem medo de barata, a chance dos filhos terem medo de barata é muito grande. Então, o que a nossa sociedade tem nos ensinado em relação às emoções? Né? Essa velha frase do ter antes do ser e assim por diante. Esse consumismo, né, que a gente tem hoje, tudo isso é aprendido em emoções secundárias. Eu preciso de algo material para eu ficar feliz. Infelizmente é isso que a gente está aprendendo, né? Então você entender as emoções, o que é inato seu, o medo que nós sentimos dentro da nossa natureza, dentro da grande maravilha que Deus colocou dentro de nós, é para defender a vida. Então não é um medo de pânico ou de coisas absurdas ou de algo que nós fantasiamos, é para a defesa da vida. Outra coisa muito importante é observar que as emoções, elas sempre são positivas quando estão na linha das primárias, tá? A não ser quando elas se adoecem, que daí, por exemplo, o medo vira pânico. A gente não consegue enfrentar. Mas aí eu tô entrando numa outra linha de patologia e tal. Eu tô falando de nós, que teoricamente somos saudáveis emocionalmente ou psicologicamente, tá? Terceira, as emoções é de base, que é do corpo para a mente. Gente, dá para ser feliz com uma unha encravada? Latejando? É óbvio que as suas emoções podem ficar alteradas por conta disso. Você vai ficar de um humor mais comprometido, né? Por quê? Porque você tem algo no teu físico te atrapalhando. E assim por diante. Estude mais. Uma dica que eu te dou. Estude sobre emoções. Porque essa emoção, tudo isso que nos movimenta, altera a nossa percepção de mundo, certo? O que mais que altera a nossa percepção de mundo? Os nossos pensamentos automáticos, que são alimentados pela nossa experiência de vida, pelas emoções secundárias, por aquilo que a gente aprende. Você viu uma barata, a sua mãe morria de medo de barata, automaticamente vem um pensamento de deixa eu fugir que a barata tá ali. Você nem pensa, coitada, tá longe de você, às vezes tá até morta. Mas o teu pensamento automático é de fuga. Por quê? Porque você teve um aprendizado em cima disso. O nosso pensamento automático é o que a gente chama dentro da programação neurolinguística das nossas programações internas, que todos nós temos. Identifique quais são os seus pensamentos automáticos. Aí nós temos os diálogos internos, né? Muito representados às vezes pelo anjinho, pelo capetinha e tal, mas na verdade são vários anjinhos, são vários capetinhas. A gente tem um monte de vozes na nossa cabeça. Algumas delas falando coisas positivas, outras nem tanto. Depende muito da tua percepção de mundo. Se você vê o mundo cor-de-rosa, você tem mais vozes te direcionando para isso. Se você vê o mundo negro, você tem mais vozes te direcionando para isso. São diálogos internos que nós temos. Aí vem tudo isso, alimenta as nossas crenças, as dinâmicas familiares e pessoais, e tudo isso alimenta as escolhas. É muito comum a gente ver, principalmente nos treinamentos, tenho certeza que vocês já viram assim, ó, você é o resultado das suas escolhas. Tá, mas o que me ajuda a escolher? Por que eu escolho às vezes tão mal? Você já tinha pensado sobre isso? Você às vezes faz escolhas que você não quer, e que você só percebe depois quando vê um resultado por causa da tua percepção de mundo. Por causa de tudo isso que eu te falei. Nossa, Marilda, mas e aí, o que mais? O que mais que percepção de mundo pode ser trabalhada? Nós podemos melhorar a nossa percepção de mundo, porque ela não é verdade absoluta. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos desvendar esse mundo das emoções que alimentam a nossa percepção de mundo. Esse mundo das emoções interfere diretamente nas nossas crenças, no que a gente acredita. As nossas crenças alimentam os nossos valores. E os nossos valores determinam a nossa missão e a nossa visão. Por que você trabalha com a dependência química? Você já se perguntou por conta disso? Ah, porque eu tive uma experiência familiar, porque eu vejo as pessoas sofrendo e eu preciso fazer alguma coisa, é porque eu me sinto culpado porque eu tenho tanto e o outro não tem, é porque eu já vivi isso e me recuperei e aí eu quero ajudar.
Entenda, tudo isso são crenças e às vezes você pega uma carga que você não quer, que na realidade você se impõe por uma circunstância que já passou, porque você não se higienizou mentalmente dessas coisas. E aí você fica alimentando valores, porque aí aquela questão, que bonito as pessoas que trabalham com a dependência química, né, ajudando o outro, e realmente é muito bonito, se você faz isso, parabéns. Mas isso te faz bem? Isso te dá qualidade de vida inteligente? Você consegue trabalhar isso de uma forma a melhorar a sua personalidade, ser uma pessoa cada vez mais feliz? Ou você faz disso um fardo? Você acha que isso é o peso da tua vida, isso é o seu karma? Para. Seja feliz fazendo o que você faz. Aí sim, eu vou te aplaudir de pé. Mas não traga isso como um peso e distribua esse peso para as outras pessoas. Até porque você não vai conseguir ajudar o outro. Porque o outro não vai querer ser como você. Eu falo que é o melhor presente que um pai e uma mãe dá para os seus filhos, sabe o que é? É querer ser como ele. Nossa, meu pai é assim, eu quero ser como ele, porque ele é feliz, ele é coerente. Ele fala o que faz e faz o que fala. E é isso que eu quero trazer para você, essa reflexão agora. Você está fazendo isso dentro da tua profissão? Show de bola. Parabéns. Ou está sendo um cargo para você, está sendo uma coisa pesada para você? Pega o Pai Haroldo, 95 anos, trabalha com isso há décadas. E, no entanto, é o homem mais feliz que eu já vi. Ele é duro, ele é forte nas suas convicções, trabalhei com ele há muito tempo e o amo de paixão. Hoje ele vai jantar lá em casa de vez em quando e é uma delícia a relação que nós temos. É uma relação de família. Mas eu sei o desafio que é trabalhar com uma pessoa com personalidade tão forte, mas feliz com o que fala. Ele acorda às 5 horas da manhã e vai dormir tarde da noite feliz, porque ele faz o que ele ama. A crença dele é em cima disso. Os valores dele é em cima disso. A missão dele é essa. E é isso que eu quero trazer para você. Que você tenha essa consciência, que você saiba o que você quer. Dentro dessa percepção de mundo, os valores alimentam os hábitos e os hábitos nos levam para vícios e virtudes. Quando a gente fala em vício, normalmente a gente pensa na dependência química, não é verdade? Ah, é essa substância que destrói o ser humano e tal. Não é só a substância psicoativa que vicia, comportamento vicia, falar mal da vida dos outros é comportamento que vicia. Você já percebeu que tem gente que não consegue falar bem de ninguém? Tem sempre uma palavrinha maldosa? É vício. É algo que dá prazer para ela. É difícil entender, às vezes eu não consigo entender muito não. Eu consigo entender porque eu estudo muito. Mas você sabe, eu tenho certeza que você identifica algumas pessoas que têm esses vícios ruins de comportamento que destrói a relação, que destrói a sociedade, que destrói o meio profissional. Será que você tem esse vício? Nós precisamos trabalhar os nossos vícios. Isso é vulnerabilidade emocional. Porque vício é quando você tem um hábito repetitivo que te leva para onde você não quer. Entendeu? Quais são os hábitos repetitivos que te levam para onde você não quer? Se os nossos valores e os nossos hábitos são positivos, eles vão nos levar para virtudes. E virtude é o que todo ser humano almeja, é o que a gente busca. É o que vai nos fazer feliz, é o que vai nos dar mais leveza de vida. Hoje em dia, é muito comum a gente colocar as pessoas dentro de um quadradinho, né? Então existe o lobo bom e o lobo mau. Muitas vezes nós chamamos o lobo bom de lobo bobo, né? Porque a pessoa que é ética, é honesta, não sai por aí chutando a sombra e tal, muitas vezes ela até é taxada de boba, de infantil às vezes, né? Dentro dessa linha de não saber responder, de não saber se defender, ingênua e tal. Mas quantas pessoas que você vê dentro do olhar dela uma paz muito grande, porque ela sabe o que está acontecendo ao redor dela, mas ela não quer revidar na mesma moeda? Será que a gente consegue fazer isso?
Eu tenho um temperamento super forte, vocês não têm noção o quanto eu já trabalhei meu temperamento para eu não responder todas as provocações que a gente às vezes recebe. Por quê? Porque não faz bem. Eu quero a virtude, eu não quero o vício. O meu vício é responder. A minha virtude é conseguir me calar. Não aceitar a maldade, mas me calar diante da fúria do outro. Certo? Então, todos nós temos dentro de nós o lobo bom e o lobo mau. Quem vence? O lobo que a gente alimenta mais. Virtude é alimentar o lobo bom. Vício é alimentar o lobo mau. Que lobo você quer dentro de você? A virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. O vício é quando se tem o prazer seguido da dor. E nos dois casos, o que vem em segundo lugar é o definitivo. Então a virtude vai te dar trabalho para você realmente alimentá-la, cultivá-la. Mas depois que você conseguir, você vai ter um prazer imenso, porque você venceu algo que te fazia mal. O vício, você tem um prazer imediato. Você bateu, levou. Mas depois você pode se sentir mal ou a circunstância não vai ser do jeito que você quer. Pense sobre isso. Você tem alimentado a tua vida com o quê? Vícios ou virtudes? Continuando a entender o que é percepção de mundo, nós precisamos trabalhar as nossas memórias, gente. Como a gente lembra das coisas, né? Então nós temos dentro da psicologia multifocal o fenômeno RAM, que é o registro automático de memória, ou seja, nós vamos registrar realmente o que acontece com a gente. A forma com que a gente acessa esse registro, nós podemos trabalhar. Aí nós temos a memória existencial, que são aquelas lembranças que a gente nem sabe que lembra, todos nós temos, e a memória de uso contínuo, que é a nossa memória contínua ali dentro do nosso trabalho. O que alimenta as nossas memórias, gente? Além do fenômeno do registro automático de memória, as influências no meio, né? A nossa imaginação, os nossos sentidos, cheiro, paladar, sons e etc. Tudo isso interfere diretamente na nossa percepção de mundo. Para finalizar, então, essa questão de percepção de mundo, finalizar aqui agora, né? Mas, por favor, aprenda como você percebe o mundo, tá bom? Já te dei um monte de caminhos aí. A autoconfiança, ela também é super importante. A autoestima é muito importante e a autoaceitação. Essas três habilidades, elas completam o teu autoconhecimento. E você percebe que a percepção que você tem das coisas é direta relacionada com o teu autoconhecimento, né? Que é a tua autopercepção, a tua matriz metabólica, as suas emoções, as suas crenças, os seus valores e assim por diante. Mas, poxa vida, como que eu posso desenvolver autoconfiança? Gente, é muito simples. A autoconfiança, ela é baseada em capacitação. Primeiro você tem que aprender sobre aquilo que você quer ter autoconfiança, se capacitar. Depois você tem que treinar e aí você vai ter o direito de executar aquilo. Então você vai ter o merecimento. Quando você sente que você merece falar sobre alguma coisa, que você merece fazer tal coisa, é porque você estudou, você se capacitou por aquilo. Você treinou, você teve horas de dedicação àquilo. Então aí você tem autoconfiança. Faz sentido? Pense sobre isso. A autoestima, isso é fundamental. Infelizmente, tem gente que tem uma autoestima muito elevada, que se acha, né, o rei da cocada preta. E não é por aí. Nós todos somos iguais, nós temos, sim, os nossos valores e tudo mais tal, mas você tem que aprender que os seres humanos, nós dependemos uns dos outros. Certo? Então a tua autoestima ela tem que ser o quê? Equilibrada. Quantas síndromes de soberano que nós temos por aí, né? As pessoas acabam se defendendo muito porque tem uma autoestima complicada, não equilibrada. Ou se acha lixo ou se acha soberano. E não é por aí. É muito importante que a gente observe isso. E como a gente trabalha a nossa autoestima? Primeiro, sabendo a estimativa de nós mesmos, tendo um juízo de valores claro sobre o nosso valor, sobre quem nós somos, sobre o que nós merecemos. E aí isso desenvolve todo um conhecimento para que a gente
cria a nossa autoestima de uma forma equilibrada, adequada. No terceiro, seria a autoaceitação, que é a verdade de nós mesmos. Nós não precisamos ser perfeitos, nós não precisamos ser sem mácula nenhuma, nós não precisamos ser perfeitos. Nós precisamos ser equilibrados e aprender a perdoar a nós mesmos primeiro e depois as outras pessoas. Meus amigos, tudo isso tem todo um contexto, né? A percepção de mundo que influencia diretamente o nosso fluxo de qualidade de vida, que vai alimentar os nossos pensamentos. Outra coisa super importante para a gente trabalhar todo esse fluxo é saber a diferença de emoções e sentimentos. Emoções é a reação instintiva, é um conjunto de respostas químicas e neurais, tá? Que formam um padrão diferente do habitual, é aquilo que nos abala, eu falo que é aquilo que bate. Sentimentos são as reações dos nossos pensamentos, eles são únicos aos seres humanos. O sentimento é uma percepção do nosso modo de pensar. O pensamento, ele gera o sentimento. Então existe um processo para a gente entender. Nós temos uma emoção, aí nós temos um pensamento e aí a gente gera um sentimento. Então, para que esse sentimento seja diferente daquela emoção que a gente quer trabalhar, nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos. Nós precisamos desafiar os nossos pensamentos automáticos, né? As nossas crenças limitantes. O que alimenta diretamente os nossos pensamentos automáticos são as nossas crenças limitantes. Então, muitos pensamentos automáticos, eles contêm distorções cognitivas. Aprender a identificá-los e analisá-los e de modo que eles percam realmente a credibilidade e a força que eles têm internamente da gente, é fundamental para nós construirmos esse fluxo de qualidade de vida inteligente. Nós precisamos o quê? Questionar, analisar e determinar o nosso pensamento. Questionar tudo aquilo que influencia as nossas emoções. Né? A gente tem que perguntar por quê, da onde, como, por que eu estou com raiva, por que eu não gosto de tal pessoa, por que eu estou me comportando desse jeito. É super importante você se questionar. Aí você vai analisar. Eu estou pensando assim por causa disso. Eu estou com essa emoção porque eu estou me lembrando da minha mãe. Ou porque eu estou com fome, que aquilo que a gente estava falando da matriz metabólica. Enfim, analise aquilo que está te movimentando. E determine. Olha, eu estou com fome, mas eu vou comer daqui meia hora. A tal pessoa ali que está comigo, ela não tem culpa disso. E aí você começa um movimento interno para trabalhar os seus sentimentos. Então, a percepção de mundo está basicamente focada na tua inteligência emocional, na sua gestão do eu e na sua gestão de pensamento. Outra dica que eu vou te dar, tem a teoria das múltiplas inteligências do Howard Gardner. E ele divide a inteligência intrapessoal, eu comigo mesmo, e a inteligência interpessoal, eu com os outros, que também são base da inteligência emocional. Outra linha que influencia muito todo esse contexto que nós estamos falando de percepção de mundo, de inteligência emocional e tal, são as nossas dinâmicas familiares. É dali que nós nos formamos. E nós precisamos trabalhar algumas regrinhas básicas para essa dinâmica familiar. Porque nós precisamos desenvolver uma ordens de amor, hierarquias para essas dinâmicas. Nós temos que ter, primeiro, respeito, reverência, responsabilidade, aceitação e perdão. Se nós não trabalharmos esses sentimentos de uma forma equilibrada nos nossos pensamentos, sem deixar os pensamentos automáticos tomarem conta, nós não conseguimos melhorar as nossas dinâmicas familiares. E é ali o berço da nossa percepção de mundo, né? Nós aprendemos que as emoções secundárias são as emoções que nós aprendemos. E aprendemos onde primeiro? Nas nossas famílias. Lute pelo que você quer sentir, você é capaz. Os seus pensamentos alimentam os seus sentimentos. Gerencie seus pensamentos, que você vai conseguir ter sentimentos mais próximos do que você quer. As limitações pessoais delimitam todas as suas fronteiras. Nós temos muita coisa, a gente se compete com o outro, né? O fulano está na minha frente e tal. Não! O maior competidor que você tem é você mesmo. O seu limite é você que dá. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade.
Essa é uma frase que eu gosto muito da Clarice Lispector. A direção é mais importante que a velocidade. Existe um tempo de aprendizado, existe a ignorância inconsciente, a ignorância consciente, o aprendizado consciente e depois o aprendizado inconsciente. Para a gente chegar no aprendizado inconsciente, quando já é maestria, a gente faz sem perceber, nós precisamos passar por todo esse aprendizado e treinar, treinar, treinar. Tá? Decida o que você quer, inicie uma ação, analise os resultados da sua ação, tente de outra maneira se necessário, mas não desista. Você é o autor da tua história. A ênfase na ação é um ponto forte na busca de uma qualidade de vida. A ênfase na ação é um ponto forte na busca da qualidade de vida inteligente, tá? Conhecimento não é poder, gente. Poder é quando você coloca o conhecimento em prática, aí é sabedoria, certo? Conhecimento é só um potencial de poder, mas se você não coloca em prática, não vai adiantar. Se você sabe tudo sobre como mudar a sua vida, e mesmo assim você não toma nenhuma providência, você não faz nada, na verdade, não adianta saber, você não tem poder algum. É muito importante você perseverar. Porque não adianta, se você quer mudar um hábito, você não vai conseguir mudar de um dia para outro. Porque segunda-feira é o dia internacional do início da dieta. E na terça-feira já caiu tudo por terra. Né? Porque não há perseverança. Há o conhecimento da necessidade, mas não há uma decisão plena de todo o seu ser. Então, persevere. E às vezes, a diferença entre quem consegue algo ou não é muito pequena, é um X a mais só de perseverança, de não desistir. Cria para você um fluxo de vida, de qualidade de vida inteligente. Pense no fluxo que você tem hoje, veja para onde ele está te levando, veja, pode ser que você tenha uma vida maravilhosa, que você esteja super feliz, show de bola, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu falo que inteligência emocional e o fluxo de qualidade de vida inteligente, ele muda a cada fase da vida da gente. Hoje eu sou mãe de adultos. Eu tenho que aprender a criar um fluxo de qualidade de vida inteligente para a minha relação com as minhas filhas hoje, como adultas que elas são. Elas não são mais adolescentes que vêm me pedir ordens para tudo. Nós precisamos criar uma relação hoje, aonde eu sou o porto seguro, onde elas vêm pedir conselhos e tudo mais tal, mas a vida é delas e eu preciso aprender a dar esse espaço. E isso não é fácil. Para quem é mãe e pai de adulto aí sabe que é um desafio muito grande, mas é um fluxo desse relacionamento. A minha percepção de mundo, muito alimentada pela minha mãe, que sempre foi uma super mãe, que até hoje, se eu deixar, ela toma conta das minhas coisas, eu tenho que quebrar, eu tenho que pensar diferente, a realidade de hoje é diferente. Eu tenho que ajudar as minhas filhas a sair do ninho e assim por diante. Tudo isso é um trabalho interno contra os meus pensamentos automáticos, contra tudo aquilo que movimenta a minha vida, uma forma de pensar. Para me trazer um sentimento também de tranquilidade, para não me sentir abandonada, para não sentir o ninho vazio, tal, e eu me comportar de uma maneira tranquila, dar essa tranquilidade para as meninas e alimentar o nosso fluxo de uma forma mais sadia, mais tranquila. E é assim que a gente faz, em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa aprender a ter 40 anos, a gente precisa aprender a ter 50, a gente precisa aprender a ter 60, porque cada idade traz um fluxo diferente. E a gente precisa lidar com tudo isso com inteligência emocional. Percebam o quanto que a vulnerabilidade emocional pode ser trabalhada. E eu tenho certeza que no decorrer aí dessa palestra que você me ouviu, me deu a honra de estar comigo me ouvindo, você teve muitos insights do que pode ser as suas vulnerabilidades emocionais. Se você mergulhou nesse assunto comigo, eu tenho certeza que a tua mente já começou a trabalhar a seu favor, porque nós temos essa habilidade. Trabalhar ao nosso favor, porque nós temos naturalmente isso dentro da gente, a proteção da vida. Para ajudar vocês um pouquinho mais ainda, viva conscientemente, cultivando o tripé da sobriedade. Qual é o tripé da sobriedade?
a saúde psicossocial, a saúde fisiológica e a saúde espiritual. Esse material todo está no material que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, na cartilha dos Anjos da Prevenção. E nessa cartilha que eu trato da sobriedade, né, do tripé da sobriedade, eu quero falar para vocês do terceiro tripé, que é a saúde espiritual. Gente, nós não somos seres humanos que de vez em quando vivem uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E se nós não conseguimos conectar a nossa espiritualidade com a nossa realidade de vida, se nós não conseguimos alimentar essa espiritualidade, nós com certeza não vamos conseguir ter uma qualidade de vida inteligente. Porque faz parte do ser humano a sua necessidade de transcender, de ir além. É da nossa natureza. Alimente o seu relacionamento com o Criador, com o ser superior da forma com que você o concebe, certo? Eu não estou falando aqui de religiosidade, eu estou falando da ânsia que o ser humano tem pelo seu Criador. A espiritualidade, ela é fundamental para a nossa qualidade de vida inteligente, tá bom? Eu espero que você tenha aprendido muito, né? Com tudo que a gente falou aqui, com todo esse desenvolvimento, mas na realidade eu estou apenas te dando algumas dicas de como você pode fazer isso. Estude, por favor, as suas emoções. Perceba-se, se dê um presente, faça uma higiene mental todos os dias quando você chegar em casa. Se você resolver as suas emoções diariamente, elas não vão se acumular, elas não vão te fazer mal. Bem, com todo esse conteúdo, e tem muito mais coisas, eu gostaria de falar muito mais coisas para vocês, mas nós temos um tempo limitado, né? Eu fui convidada pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia e Informação para fazermos uma pós-graduação em prevenção e dependência química. Essa pós-graduação já tem 2 anos, nós estamos trabalhando fortemente com o SESI no Paraná, graças a Deus, e essa pós-graduação chama Conexão PDQ. O que nós fizemos? Nós juntamos toda essa questão da vulnerabilidade emocional, das inteligências emocionais, a pesquisa da UNIAD que fala que 90% das causas que levam as pessoas à dependência química estão relacionadas às emoções. Eu falo sobre isso também no projeto dos Anjos da Prevenção. E nós fizemos uma pós-graduação, que são 10 matérias que contextualiza toda essa questão e fala também da questão da toxicologia, das dependências químicas mais técnicas, né, das matérias mais técnicas, e fala das virtudes, das inteligências e virtudes que são trabalhadas para ajudar a pessoa a trabalhar a sua liberdade nas escolhas, para escolher de uma forma mais inteligente. E esse material está super interessante, eu te indico aí entrar no site www.conexãopdq.com.br. Lá, inclusive, vocês vão ver um pouquinho do testemunho dos professores que já se formaram ano passado, tá? O TCC deles, vocês vão entender direitinho esse trabalho. E os Anjos da Prevenção, que é o projeto que eu desenvolvi sozinha, em parceria com o FreeMind, mas tem todo um contexto dentro da minha linha de trabalho, conscientizar a sociedade sobre as vulnerabilidades emocionais e o quanto é importante trabalhá-las para construir uma qualidade de vida inteligente, livre de todas as dependências, inclusive a química. Porque, como eu falei para vocês aí, nós não temos só o desafio da dependência química. Nós temos muitas outras dependências, muitos outros vícios que interferem tanto na nossa qualidade de vida, nesse desafio social que a gente vive hoje, todo mundo estressado e com tantas patologias, certo? E para que você tenha o acesso aos Anjos da Prevenção, vocês podem acessar também o site do EAD século XXI, .org.br. Estou copiando ali porque eu não tinha guardado ainda se era org ou .com. Mas é o EAD século XXI.org.br.
Lá você tem gratuitamente 9 vídeos onde eu explico todo o contexto da vulnerabilidade emocional e a dependência química, e também tem o acesso à cartilha, que são 30 perguntas e respostas com esse tema, tá? Eu fiz uma homenagem para o Padre Haroldo, criei o Anjo Haroldinho, então a cartilha está bem lúdica, o projeto pergunta e o Anjo Haroldinho responde. Para que o tema também não fique tão pesado, eu acho que pode te ajudar muito nesse contexto da vulnerabilidade emocional e a dependência química. E se você quiser me conhecer um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, você pode acessar o meu site, que é o www.qualidadedevidainteligente.com. Lá você vai entender um pouquinho da minha trajetória, o que eu faço e como eu poderei te ajudar, se assim você quiser. Que Deus te abençoe e que você aproveite muito esse Condec que foi feito com tanto carinho para você.